Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 31. 1. Shi levantou as sobrancelhas levemente. A criança flutuando diante dele não pareceu reconhecê-los. Caso contrário, ele não ousaria se dirigir aos deuses mais elevados do universo em tal tom. Ei garoto, você percebe quem está parado na sua frente? Você realmente ousa se dirigir a nós dessa maneira? Os olhos de Kibito se arregalaram instantaneamente. Esse rapazinho ousou ser tão audacioso na frente do Supremo Kai. Com uma altura imponente de 2 metros e uma expressão severa, ele tentou parecer intimidador. Deixa estar, Kibito. Ele é apenas uma criança e não conhece nossas identidades. O Supremo Kai lembrou a Kibito. Quanto a ele, aqueles que não sabem não são culpados. Como eu poderia não conhecer vocês? Goten olhou para os dois, então falou rapidamente. Você não é o Kai Shinshin, e ele não é seu assistente, Kibito. Ok, por favor, me tirem desse lugar rápido. Eu realmente não quero mais ficar aqui. Embora essas duas figuras se considerassem muito imponentes, e quando apareceram em Dragon Ball Z, estavam cheias de estilo. Mas sua grandeza durou apenas 3 cenas. Um rei demônio da Bura quase assustou os dois até o fim de suas capacidades. Depois que Majin Buu quebrou o selo, ele quase matou Shin de susto. Para ser honesto, como o deus mais importante do universo, foi realmente muito embaraçoso. O quê? Ouvindo Goten revelar suas identidades tão calmamente, Shin e Kibito ficaram chocados. Uma mera criança vagando pelo espaço saberia da existência do Supremo Kai. E parecia que ele conhecia os dois completamente, o que realmente os fez se sentirem incríveis. Como você sabe? Shi olhou para Goten em descrença. Ele sabia que entre os mortais, poucos sabiam da existência do Supremo Kai. Mas essa criança era tão confiante, era incomum. Há muito mais que eu sei. Goten continuou a falar impacientemente. Você pode me tirar daqui rápido? Você pode perguntar o que quiser depois que sairmos daqui, e me deixar comer alguma coisa. Shi imediatamente tentou ler os pensamentos de Goten com leitura mental. Mas infelizmente, ele não conseguia usar a leitura de mentes para saber o que estava acontecendo na mente de Goten. Ele não conseguia ler nenhuma informação dele. Isso só aumentou sua descrença, já que a leitura de mentes era uma habilidade especial do Supremo Kai. Era realmente estranho que ele não conseguisse ler nenhuma informação sobre o garoto na frente dele. Esse tipo de coisa nunca tinha acontecido antes. Garoto, já que você sabe que está de pé na sua frente Kai Shinsama, o Deus Supremo do Universo, você deveria prestar atenção ao seu tom de voz. Ao falar com Kai Shinsama, mantenha o devido respeito. Quando Shi ficou muito surpreso por não conseguir ler a mente de Goten, Kibito disse a Goten com uma cara séria. Como o garoto já sabia que um Supremo Kai estava na sua frente, era realmente irracional usar tal tom. Vendo a expressão séria de Kibito, o rosto de Goten também mudou um pouco. Então seu corpo de repente brilhou, e apareceu atrás dos dois como um fantasma. Com ambas as mãos em seus ombros, um tom fraco soou por trás. Ei, estou vagando neste espaço chato por uma semana inteira, e estou um pouco irritado agora, por favor, não me force a bater em você. Ouvindo a voz atrás deles, os dois ficaram chocados. A testa de Kibito também começou a suar frio instantaneamente. Naquele momento, ele não viu claramente como o garoto apareceu atrás deles. Essa velocidade era muito rápida. Os dois se entreolharam e puderam ver o choque nos olhos um do outro. Kai Shinsama. Esse cara definitivamente não é uma criança comum. Kibito falou com Shin através de um método especial de transmissão de som. Sim, a força dele é muito forte, talvez superando a nossa. Shin também respondeu a Kibito imediatamente. Então o que fazemos agora? Leve-o para o reino dos deuses. Dessa forma, poderemos descobrir seus detalhes. Os dois se comunicaram por transmissão sonora. Eventualmente, Shin decidiu levar Goten ao reino sagrado de Kai I. Ele sentiu que Goten parecia inofensivo, e não havia energia maligna em seu corpo. Uma criança mortal realmente o superava em força, o que realmente o tornava inacreditável. Então ele estava muito curioso sobre quem era esse garoto. Se ele pudesse levá-lo ao reino sagrado de Kai, talvez esse problema fosse esclarecido. Kibito assentiu. Imediatamente depois disso, ele lançou a técnica Kai-Kai. Uau! Os corpos das 3 pessoas desapareceram por um momento e depois desapareceram do local em um instante. Quando eles apareceram novamente, eles já tinham chegado a um planeta verde esmeralda. À primeira vista, ele estava cheio de vegetação verdejante. Este planeta era muito parecido com a Terra. Reino Sagrado de Kai? Goten olhou ao redor e imediatamente reconheceu este lugar como o Reino dos Deuses. Porque o Reino dos Deuses apareceu várias vezes tanto em Dragon Ball Z quanto em Dragon Ball Super. Ok, agora você pode me dizer quem você é? Por que você estava vagando no espaço? Além disso, de onde você é? Após retornar ao Reino Sagrado de Kai, Shin virou a cabeça, olhou para Goten e perguntou. Certamente. A propósito, estou com muita fome agora. Você pode pedir para ele me trazer algo para comer primeiro? Goten apontou para Kibito e disse. O rosto de Kibito escureceu imediatamente. Ele era um assistente do Supremo Kaiô. Agora ele foi realmente convidado a ajudar o mortal a preparar comida, o que era realmente ultrajante. O que é ainda mais ultrajante é que Shin assentiu e então disse a Kibito. Kibito, vá buscar um pouco de comida. Kibito, Embora estivesse muito chateado, ele deve seguir as ordens do Supremo Kai. Enquanto Kibito preparava a comida, Goten também se apresentou. Embora ele tivesse força muito além de Shin e Kibito,
Mas esse cara na frente dele também era a autoridade mais importante neste universo. Enquanto Shi era um pouco tímido, mas pelo menos ele tinha um bom coração. Meu nome é Goten, sou da Terra na Galáxia do Norte. Quanto ao motivo de eu estar vagando pelo universo, Goten não escondeu nada e contou a história de matar Brawls ele mesmo. Não era segredo nenhum, então não havia nada a esconder. Espera, o quê? Você é da Terra? Shi ficou atordoado. A Terra do quadrante norte da galáxia. Não é esse o planeta onde escondi o ovo mágico selado de Majin Buu? E o lendário Super Saiyajin Brawls provavelmente foi o culpado pela destruição de inúmeros planetas no quadrante sul da galáxia. Capítulo 32. Goten-san, nesse caso, temos uma grande dívida de gratidão com você por lidar com Brawls. Shi começou, seu tom cheio de sinceridade. Você salvou inúmeras vidas na galáxia do sul da extinção. Em nome dos sobreviventes da galáxia do sul, eu agradeço. Shi ajustou seu comportamento e expressou sua gratidão, adotando um tom diferente ao se dirigir a Goten. Além disso, ele começou a se referir a ele como Goten-san. Em um mundo onde a força era respeitada, o poder poderia representar tudo. Embora o Supremo Kai fosse considerado uma divindade máxima no universo, a força de Shin era bem mediana. Portanto, era natural mostrar um certo respeito por um indivíduo poderoso que ajudou o universo. Você realmente deveria me agradecer. Afinal, o que eu fiz é originalmente o que o Supremo Kai deveria fazer. Goten respondeu diretamente sem rodeios. Dada a força de Shi e Kibito, mesmo que os dois se fundissem, eles não seriam páreo para Brawls. Nesse momento, Kibito serviu alguns pratos. Eles tinham um formato estranho, não parecendo diferentes das feras do Monte Paozu. Goten terminou rapidamente. Embora o sabor fosse ruim, depois de passar fome por uma semana inteira naquele espaço, ele não era mais tão exigente. O sabor é mediano, mas pelo menos estava satisfatório, disse Goten após limpar todos os pratos da mesa. Comparado à comida de sua mãe, era um mundo de diferença. Essas palavras fizeram o rosto de Kibito escurecer ainda mais. Goten-san, tem uma coisa que não sei se devo mencionar ou não, disse Shin sem jeito depois que Goten terminou de comer. Na verdade, Majin Buu sempre foi seu problema. Poderia até ser dito que no fundo de seu coração, era como um pesadelo. Se Majin Buu quebrasse o selo, com base na força dele de Kibito, eles definitivamente seriam mortos em um instante. E até mesmo Babidi, o mago, tinha alguns poderosos lutadores malignos sob seu comando. Ele e Kibito também não tinham certeza da vitória. O Goten na frente dele obviamente tinha mais poder do que eles. Se pudessem obter sua ajuda, talvez pudessem matar Babidi e deixar Majin Buu continuar selado. Sinta-se à vontade para falar sem reservas. Goten limpou a boca e disse. É assim. Dezenas de milhares de anos atrás, um demônio com força aterrorizante nasceu no universo. Sua aparição instantaneamente transformou centenas de milhares de planetas em planetas isolados, desprovidos de qualquer vida. Shi começou sua introdução. Mais tarde, 5 Kaishin foram destruir Majin Buu juntos, mas foi uma pena que Majin Buu fosse muito forte, e no final, os outros 4 Kaishin foram mortos por Majin Buu. Ele contou toda a história sobre a situação de Majin Buu. Essas palavras foram as mesmas que disseram a Goku e Vegeta naquela época. No fim das contas, ele queria contar que o mago maligno Bibidi tinha um filho chamado Babidi, que também tinha magia que poderia libertar Majin Buu. Mas ele tinha um grupo de guerreiros malignos controlados ao seu lado, então Shi esperava obter a ajuda de Goten. Somente dessa forma Babidi poderia ser destruído sem nenhum risco de falha, e que Majin Buu pudesse continuar selado. Entendido. Goten assentiu e disse. Você quer dizer que quer que eu ajude você a matar o mágico Babidi e seus fantoches? Na verdade, com sua força atual, ele poderia facilmente se livrar do rei demônio da Bura. Quanto a continuar a selar Majin Buu, ele não estava interessado nessa ideia. Ele ainda estava mantendo esperanças pelo retorno de Buu, porque aquela super habilidade de regeneração de Buu era boa demais para deixar escapar. Sim, é isso que eu quero dizer. Shi assentiu rapidamente. Então ele olhou fixamente para Goten, esperando por sua resposta. Se eles pudessem obter a ajuda de Goten, então não haveria absolutamente nenhum problema em continuar a selar Majin Buu. Posso prometer a vocês, posso até mesmo ajudar vocês a se livrarem completamente do Majin Buu. Goten assentiu, olhou para os dois e disse. Mas eu tenho uma condição. Qual condição? Shi perguntou rapidamente. É muito simples para você, você só precisa lutar comigo uma vez. Goten disse com um leve sorriso. Independentemente da vitória ou derrota, concordarei com seu pedido anterior. Embora a força dos 2 caras na frente dele fosse de fato média, poderia até ser considerada fraca. Mas Kibito tinha 2 habilidades muito boas. As habilidades divinas, Kai Kai e Ealin. Se ele pudesse adquirir essas 2 habilidades em batalha, seria muito bom. Se ele dominasse o Kai Kai, não existiria mais a possibilidade de ficar preso no espaço no futuro. Só isso. Shi parecia cético. Claro, Goten assentiu com firmeza. Então é melhor não atrasar mais, vamos começar. Goten disse impacientemente. Porque ele ainda tinha a linhagem lendária Saiyan que ele ainda não tinha fundido. O reino sagrado de Kai era um lugar muito seguro, onde ele poderia ficar tranquilo e começar o processo de fusão da linhagem. Ok, então prepare-se. Shin também assentiu rapidamente. Então ele assumiu uma postura de luta. Esse garoto tem coragem. Ele realmente acha que pode enfrentar nós dois. Ele nem nos leva, deuses, muito a sério. Kibito zombou incrédulo.
Apenas um mero mortal, Kibito não estava convencido, ele não achava que Goten poderia derrotar o ataque coordenado dele e de Shin. Vamos lá. Goten assentiu. Sua expressão permaneceu estoica enquanto ele rapidamente mudava para a forma Super Saiyajin. Tendo dominado completamente as transformações Super Saiyajin e Super Saiyajin 2, não havia mais necessidade de rugidos dramáticos ou rostos constipados. Os dois correram rapidamente. Kibito despejou toda a sua energia em seus ataques. Tanto sua velocidade quanto sua força foram levadas ao limite. Apesar de lançar centenas de socos, nenhum deles acertou Goten. Ele não conseguia nem tocar nas roupas. O mesmo aconteceu com Shin. Que força assustadora! Esse garoto não se moveu nem um pouco, e ele foi capaz de evitar todos os ataques meus e do Kaishin-sama. Enquanto chocado, Kibito também secretamente se decidiu. Nesse caso, usarei Kaikai. Gostaria de ver se você é mais rápido que meus movimentos instantâneos. Imediatamente depois, Kaikai foi usado. Por um momento, inúmeras imagens residuais de Kibito apareceram ao redor do corpo de Goten. Svi, Svi, Svi. Socos choveram de todos os lados, mas nenhum deles acertou Goten. Jin. Parabéns ao anfitrião por pegar uma habilidade divina Kaikai. Jin. Parabéns ao anfitrião por pegar a habilidade divina de cura. Logo depois que a batalha entediante durou 4 ou 5 minutos, o rosto de Goten de repente mostrou alegria. Parecia que esse sistema era realmente incrível. A probabilidade de pegar um bom loot era muito alta. Capítulo 33. Goten-san, sua força é realmente assustadora. Talvez você consiga derrotar Majin Buu, Shin exclamou, sua voz cheia de admiração e excitação. Com sua ajuda talvez possamos finalmente eliminar Babidi e impedir que Majin Buu desperte. Embora ele não pudesse nem tocar no corpo de Goten do começo ao fim, Shin estava emocionado. Ele finalmente testemunhou o poder de Goten, e sua intuição lhe disse que Goten ainda não havia exercido sua força total. Era incrível que um humano pudesse possuir um poder tão formidável. Ele era o Supremo Kai há muito tempo e não tinha percebido que lutadores tão poderosos existiam no universo. Tudo bem, chega por enquanto, declarou Goten após ouvir a notificação do sistema em sua cabeça, seu objetivo havia sido alcançado. A batalha havia se tornado monótona, e ele perdeu o interesse. Cerrando os punhos levemente, uma nuvem aterrorizante de aura irrompeu de seu corpo instantaneamente. A poderosa onda de ar se espalhou em todas as direções com Goten no centro, fazendo Shi e Kibito voarem. Eles recuaram uma distância de dezenas de pés antes de pararem firmemente. Eles ficaram ainda mais chocados com o poder de Goten. Apenas a explosão de aura os havia jogado para trás a uma distância tão longa. Mais importante, eles sabiam que Goten não estava usando sua força total. Que poder! É realmente incrível! Shi exclamou, sua excitação era palpável. Kibito, que inicialmente estava cético, agora estava completamente convencido. Goten havia sido visto como arrogante, mas eles agora entendiam que sua arrogância era justificada. Em uma idade tão jovem, ele havia superado a força do Supremo Kai. Quem não seria arrogante em sua posição? Além disso, a juventude frequentemente vinha com um toque de frivolidade. Após derrubar os dois sem esforço, Goten saiu de sua forma Super Saiyajin. Goten-san, sua força é realmente formidável. Supremo Kai correu e perguntou animadamente. Quando iremos para a Terra? Com a ajuda de Goten, ele estava confiante de que eles poderiam derrotar facilmente o Mago Babidi. Em alguns dias respondeu Goten. Seu lugar é relativamente tranquilo. Quero continuar treinando por alguns dias. Pode ser mais seguro assim. Na verdade, ele queria completar a fusão da linhagem lendária Super Saiyajin aqui. Ok. Shin assentiu repetidamente. De fato, para garantir que possamos lidar com qualquer situação inesperada, é necessário melhorar nossa força. Quanto mais forte Goten se tornava, maiores eram suas chances de impedir com sucesso o despertar de Majin Buu. A propósito, não quero ser incomodado durante minha próxima sessão de treinamento, acrescentou Goten. E as coisas podem ficar um pouco intensas, então é melhor você ficar longe de mim. Depois de terminar sua frase, o corpo de Goten saltou e apareceu no topo de uma montanha em um instante. Ele então se sentou de pernas cruzadas e começou a se comunicar com o sistema em sua mente. Sistema, funda a linhagem lendária Super Saiyajin. Goten ordenou. Muito bem, anfitrião, o sistema respondeu. Por favor, preparem-se, a Fusion começará em 10 segundos. A contagem regressiva começou. No momento em que a contagem regressiva terminou, uma dor de cortar o coração se espalhou instantaneamente pelo corpo de Goten. Era como se uma força incomparavelmente aterrorizante estivesse nadando por cada centímetro de sua pele. Os genes Saiyajin normais em seu corpo começaram a ser rapidamente substituídos e alterados. Goten cerrou os punhos com força e franziu a testa. O suor começou a brotar instantaneamente. A dor era de cortar o coração, mas ele sabia que essa dor o estava tornando mais forte. Conforme o tempo passava, Goten podia sentir seus genes sendo alterados aos poucos. Sua carne e membros estavam passando por um processo de remodelação. Essa dor de cortar o coração durou cerca de 20 minutos. Então começou a diminuir gradualmente. A energia fluindo em seu corpo também enfraqueceu um pouco. No entanto, a força em seu corpo aumentou em um número desconhecido de vezes. Sim. Goten abriu os olhos de repente, e um rosnado baixo começou a ecoar por todo o reino dos deuses. Farfalhar. Ao mesmo tempo, chamas de aura verde vivo instantaneamente se ergueram ao redor de seu corpo. Ondas de ar varreram em todas as direções. Estrondo.
todo o reino dos deuses começou a tremer violentamente. As montanhas ao redor começaram a desmoronar rapidamente, e parecia que todo o reino estava enfrentando o dia do juízo final. Shi e Kibito rapidamente colocaram os braços na frente deles, mas seus corpos começaram a recuar incontrolavelmente. Havia 2 marcas claras no chão. Incrível! Que poder aterrorizante! Shi exclamou. É esse o verdadeiro poder de Goten-san? É inacreditável, tão forte. Ele nunca sonhou que um mortal no universo pudesse aumentar seu poder a esse nível. Com esse tipo de poder, Goten havia superado os 4 Kaijins originais. Talvez o poder de Goten não fosse mais fraco que o de Majin Buu agora. Claro, ele era jovem há milhares de anos, então ele realmente não sabia o quão forte era o verdadeiro poder de Majin Buu. De fato, é muito assustador. Kibito concordou. É realmente inimaginável que uma força tão poderosa seja possuída por um mortal. Com esse tipo de poder, estimava-se que mesmo se Majin Buu quebrasse o selo, eles poderiam lidar com ele. Zumbido estrondoso. O tremor violento durou 1 minuto, e então começou a enfraquecer lentamente. O furacão começou a se dissipar aos poucos. O chão gradualmente começou a voltar à calma, e a aura ao redor de Goten não era tão violenta quanto antes. Jin. Parabéns ao anfitrião, a fusão da linhagem lendária Super Saiyajin foi bem sucedida. A voz do sistema ecoou em sua mente. Eu consegui? Goten se perguntou. É essa a sensação de possuir a linhagem lendária Super Saiyajin? O poder é tão forte que está quase transbordando. Essa sensação é tão confortável. Cerrando o punho, o poder em seu corpo parecia estar jorrando, e o corpo excitado de Goten estava tremendo. Alguém poderia imaginar o quão aterrorizante esse poder seria depois de se tornar um Super Saiyajin. Com certeza, neste mundo, a linhagem era a verdade eterna. Capítulo 34. Goten podia sentir claramente que após sua fusão com a linhagem do lendário Super Saiyajin, seu poder não havia apenas aumentado exponencialmente. A força de seu corpo havia sofrido uma transformação completa. Não era de se espantar que na versão do filme DBZ, o Super Saiyajin Bros pudesse resistir ao aceno de Kamehameha de Goku com seu rosto nu e permanecer ileso. Neste momento, a aura de Goten se acalmou completamente. Shi e Kibito, incapazes de conter sua excitação, voaram diretamente em direção a Goten. Os olhos deles brilharam com excitação inigualável misturada com inveja e admiração. O poder que Goten tinha acabado de liberar poderia ser uma altura que eles nunca alcançariam em suas vidas. Goten-san, a força que você acabou de demonstrar. É esse seu verdadeiro poder? Kibito perguntou, sua voz cheia de admiração e inveja. É inacreditável. Nunca sonhei que um mortal pudesse possuir uma força tão poderosa. Goten-san, você é incrivelmente forte. Shi entrou na conversa, seus punhos cerrados de excitação. O poder que você acabou de demonstrar. Acredito que nem Majin Buu pode ser seu oponente. Na verdade, o poder que acabei de exibir não é minha verdadeira força. Goten balançou a cabeça, olhando para o casal animado. E esse poder não é o suficiente para eliminar Majin Buu. Embora a fusão com a linhagem do Super Saiyajin lendário tenha tornado sua força básica incrivelmente forte, ainda não foi o suficiente para destruir completamente Majin Buu. Afinal, a super habilidade de regeneração de Majin Buu ainda era muito formidável. Contanto que ele não fosse completamente destruído, ele poderia se recuperar novamente. E depois que o Buu original se recuperasse, seu poder não enfraqueceria de forma alguma. Essa coisa era realmente muito difícil de lidar. O quê? Shi e Kibito ficaram completamente perplexos ao ouvir as palavras de Goten. Você quer dizer, o poder incrivelmente forte de agora, não é sua força real? A energia que Goten tinha acabado de liberar era simplesmente inimaginável para eles. Eles estimaram que mesmo se treinassem por mais 1 milhão de anos, eles poderiam não ser capazes de atingir esse nível. Mas eles não esperavam que essa não fosse a força real de Goten. Além do mais, Goten era apenas uma criança. Quão forte ele se tornaria se tivesse tempo suficiente para crescer? Só o pensamento os fez tremer. Goten assentiu. Ele queria sentir o quão forte ele seria depois de sua fusão com a linhagem do lendário Super Saiyajin. E o reino de Deus era o lugar mais ideal. Se fosse na Terra, se ele enlouquecesse ou não conseguisse controlar sua própria energia, isso poderia causar um golpe devastador no planeta. Mas o reino dos deuses era diferente. Mesmo que o reino inteiro fosse destruído, pelo menos Shin e Kibito poderiam usar Kaikai para sair. Na pior das hipóteses, eles poderiam reconstruí-lo quando chegasse a hora. Gole, então você pode nos mostrar sua força total? Shi perguntou, engolindo em seco. A força que Goten tinha acabado de mostrar era o suficiente para chocá-los. Agora eles queriam ver o quão forte Goten seria depois que ele liberasse sua força total. Também estou curioso, que tipo de nível o lutador mais forte deste universo pode atingir? Kibito também olhou para Goten com expectativa. Em seu coração, Goten havia se tornado o guerreiro mais poderoso do universo. Ok. Goten concordou, um leve sorriso brincando no canto da boca. Já que vocês dois estão tão interessados, vamos dar uma olhada. Mas Shin de repente sentiu que o sorriso de Goten era um pouco estranho. Parecia que algo ruim ia acontecer. A propósito, ainda não consigo controlar totalmente o poder que estou prestes a liberar, então é melhor vocês ficarem um pouco longe. Goten virou a cabeça. Um sorriso inocente no rosto, e gentilmente lembrou os dois. Ao ouvir isso, as pupilas de Shin e Kibito encolheram de repente. Então eles olharam para Goten com os olhos arregalados.
Shin de repente percebeu. Então foi por isso que me senti desconfortável agora. Após um momento de surpresa e perplexidade, Kibito rapidamente puxou Shin para se afastar e usou Kaikai, e apareceu a milhares de metros de distância. Então eles se esconderam atrás de um pico de montanha. Mas parecia que não era seguro o suficiente. Shin rapidamente moveu suas mãos, e uma barreira de energia apareceu ao redor dos dois. Isso os fez se sentirem mais à vontade. Vendo que os dois recuaram 1000 pés de distância, Goten também começou a se preparar para se transformar. Então deixe-me experimentar a forma Super Saiyajin lendária. Depois que a voz caiu, ele cerrou os punhos violentamente. Seus olhos instantaneamente se tornaram extremamente firmes. No segundo seguinte, um rugido profundo saiu de sua garganta. Zumbido estrondoso. O chão de repente começou a tremer violentamente. O cascalho no chão flutuou diretamente no ar. As ondas de ar sob seus pés começaram a se espalhar rapidamente como um tornado. Uma aura avassaladora instantaneamente preencheu todo o reino dos deuses, então começou a se espalhar rapidamente em direção aos arredores. Estrondo. O som ensurdecedor do colapso soou um após o outro, e os picos das montanhas ao redor continuaram a desabar sob as ondas de ar aterrorizantes. Neste momento, a aura de Goten continuou a aumentar bruscamente, mas essa aura estava muito inquieta. Céus! Oh meu Deus! Esse garoto é um monstro? Shi exclamou. Que tipo de aura é essa? Todo o reino dos deuses está cheio dela. Ele nunca havia sentido esse tipo de aura antes, era tão insondável quanto um abismo. Kibito já tinha aberto a boca em transe, completamente chocado e sem palavras. Ele não esperava ver um superpoder tão grande em sua vida. E nos olhos chocados dos dois, Goten começou a mudar. O cabelo preto foi repentinamente preso para cima, e a energia verde vibrante ao redor do corpo tornou-se cada vez mais crescente, parecendo um jato. Os globos oculares pretos desapareceram de repente e ficaram fundos e pálidos. Agite! No segundo seguinte, o cabelo preto se transformou diretamente em verde vibrante em um instante. Neste momento, a atmosfera havia descoberto mais uma vez uma mudança de abalar a Terra. Neste momento, a aura de Goten havia obviamente superado a de Brawls. Rugido! Um rugido bestial emanou da garganta de Goten. Neste momento, parecia que ele era uma fera selvagem que estava completamente fora de controle. A energia estava constantemente se expandindo. O kimono de artes marciais na parte superior do seu corpo estava completamente rasgado, e ele estava muito mais corpulento do que quando se tornou Super Saiyajin. As veias azuis em seu rosto se contorciam como pequenas cobras. Impressionantemente, nessa época Goten havia se transformado na forma Legendary Super Saiyan. Capítulo 35. Goten estendeu os braços e gradualmente levitou. Farfalhar. Um som de ferrugem encheu o ar enquanto círculos de formidáveis ondas de ar se espalhavam continuamente para fora. O chão desmoronou em um círculo, formando uma cratera semicircular que atingiu centenas de pés de profundidade. Nesse ponto, Goten parecia ter recuperado a compostura, mas seus olhos ainda estavam vagos, as pupilas completamente desaparecidas. Junto com a luz verde vibrante que irradiava de seu corpo, ele tinha uma semelhança impressionante com Brawls. Neste momento Shin e Kibito, que estavam escondidos a milhares de metros de distância, já estavam encharcados de suor frio de medo. O poder que Goten tinha acabado de exibir era realmente assustador. Mesmo como deuses, eles sentiam uma tremenda sensação de opressão. Eles nunca tinham experimentado esse tipo de pressão antes, nem mesmo de Majin Buu. Kaishin-sama, as pupilas de Goten desapareceram. Ele perdeu o controle? Kibito perguntou, tremendo de medo. Se for esse o caso, podemos ser mortos aqui. Seria muito vergonhoso para um deus supremo do universo ser morto em seu próprio reino. Mais importante, se um Supremo Kai fosse morto, o mundo mergulharia no caos. Goten-san deve ser capaz de controlar essa energia. Shi disse, embora a incerteza atingisse sua voz. Goten os havia avisado antes que não poderia garantir se conseguiria controlar a energia após a transformação. O desaparecimento de suas pupilas naquele momento os deixou muito assustados. Enquanto os dois conversavam, a figura de Goten apareceu na frente deles como um fantasma. O quê? Shi e Kibito ficaram atordoados por um momento. Kaishin-sama, você não precisa ter tanto medo. Eu não estou fora de controle. Goten os tranquilizou, um sorriso brincando no canto de sua boca. Enquanto ele falava, pupilas lentamente emergiram de seus olhos vazios e pálidos. No entanto, as pupilas não eram mais pretas como antes, nem eram verde claras como as de um Super Saiyajin. Em vez disso, elas se transformaram em pupilas douradas. Estava claro que Goten não havia perdido a cabeça depois de se fundir com a linhagem lendária Super Saiyajin. Ele não se transformou em uma ferramenta de destruição e matança, como Brawls. Em vez disso, ele podia facilmente controlar suas próprias emoções e sanidade. Isso pode ter algo a ver com o sistema. Isso é realmente ótimo. Shin suspirou aliviado. Isso realmente nos assustou até a morte agora. Nesse ponto, eles podiam sentir que Goten havia retornado ao normal. Suas pupilas haviam se recuperado, e a energia inquieta em seu corpo havia começado a se acalmar. Esse poder é realmente ridiculamente forte, disse Goten levemente, cerrando o punho e olhando para seu corpo robusto. É muito mais forte que o Super Saiyajin 2. Não é nem comparável. Ele sentiu que essa forma superava completamente o Super Saiyajin 3, e ele poderia facilmente dominar Majin Buu.
E se ele quisesse destruir Majin Buu, o poder divino do Ultra Instinct definitivamente poderia fazê-lo. Depois de sentir a força poderosa em seu corpo, Goten também se retirou da transformação. A propósito, Goten-san, você é tão poderoso, eu quero te dar um presente. Shin disse apressadamente após ver Goten retornar à sua forma normal. Presumivelmente neste mundo, somente você é digno de usar essa coisa. Kaishin-sama, você está falando da espada Z? Kibito perguntou rapidamente. Não havia muitas coisas boas em seu reino divino. Não havia muitas que pudessem se igualar a Goten. Os tesouros do reino sagrado de Kai, além dos Anéis do Tempo, eram a espada Z. Os Anéis do Tempo só podiam ser usados pelo Supremo Kaioshin, e não podiam ser dados casualmente. Aquela Excalibur estava em seu reino divino há muito tempo, e era tão pesada que nenhum deles conseguia levantá-la. Portanto, mantê-la no reino divino era desperdiçar o uso de uma boa ferramenta. Se fosse dada a Goten, poderia ser capaz de exibir o verdadeiro valor da espada Z. Sim, a espada Z, Shin confirmou. Nós dois não podemos lidar com isso de qualquer maneira, e Goten-san concordou em nos ajudar com Majin Buu. A espada Z será ainda mais poderosa nas mãos de Goten-san. Em vez de dá-la a Goten, seria melhor deixar Goten ficar com essa espada para eliminar completamente Majin Buu. Você está certo, Kibito ecoou. Só ficar no reino dos deuses realmente não tem muita utilidade. Afinal, nenhum deles conseguia levantá-la. Cada um dos Kais Supremos anteriores usava a espada Z como arma. Também era um bom momento para a espada ser dada ao herói. A espada Z? Goten perguntou, intrigado com a conversa. Mas seu interesse não estava na espada Z, porque aquela coisa não era mais útil em suas mãos. E com sua força atual, ele não precisava de nenhuma arma. O que o interessava era o antigo Supremo Kai selado na espada Z. Embora aquele velho Supremo Kai fosse miserável e carecesse de força, ele tinha uma habilidade que ninguém mais tinha. Era sobre ser capaz de ajudar os outros a desenvolver seu potencial no corpo. Gohan em Dragon Ball Z foi um exemplo típico. Depois que seu potencial foi desenvolvido, Gohan se transformou diretamente em Mystic Gohan, dominando Majin Buu. Isso por si só foi o suficiente para demonstrar o quão poderosa era a habilidade do antigo Supremo Kai. Agora que ele havia se fundido com a linhagem lendária Super Saiyajin, se seu potencial pudesse ser desbloqueado pelo antigo Supremo Kai, então sua força básica definitivamente melhoraria qualitativamente. No futuro, mesmo se ele conhecesse uma pessoa forte no nível de Deus da Destruição, ele ainda teria o poder de lutar. Parecia que desenvolver potencial era algo que deveria ser feito. E agora, no reino sagrado de Kai, era uma grande oportunidade. Goten-san, por favor, siga-me, disse Shin respeitosamente. Kaishin-sama, apenas me chame de Goten de agora em diante. Goten respondeu. Afinal, vocês são mais velhos do que eu por quantos anos? E tem me chamado de senhor o tempo todo, e eu também me sinto um pouco estranho. Para ser honesto, ele sempre se sentiu antinatural em ser chamado de senhor tão respeitosamente, e ele foi chamado assim por um velho monstro que era mais velho do que ele. Ok. Goten, Shin rapidamente assentiu com um olhar de emoção. Goten, que era tão poderoso, não era nem arrogante nem impetuoso em suas interações, e ele não tinha ares diante deles. É preciso saber que mortais comuns com esse tipo de poder teriam governado o universo por muito tempo com grande alarde, chamando a si mesmos de imperador do universo. Então a abordagem de Goten naturalmente o comoveu imensamente. Então, por favor, venha comigo. Então, sob a liderança de Shin e Kibito, os três chegaram a uma montanha cilíndrica muito estranha. Então eles pularam levemente e pousaram instantaneamente no topo da montanha. E no centro da montanha havia uma espada. Goten, este é o presente que eu quero te dar. A espada Z, Shi apontou para a espada inserida na fenda da pedra e disse. Esta espada é muito pesada e Kibito e eu não conseguimos movê-la. Eu acho que você conseguirá usá-la muito bem. E com esta espada, sua força definitivamente ficará mais forte. Sim? Goten sorriu, então segurou o punho da espada Z. Ele tentou e ela era realmente pesada. Não era de se espantar que Gohan lutasse tanto com ela que ele teve que se transformar em uma forma Super Saiyajin em Dragon Ball Z. Mas agora ele tinha sido fundido com a linhagem lendária Super Saiyajin. Até mesmo seu poder básico de combate já havia superado o Gohan, o Super Saiyajin naquela época. Além do mais, naquela época, Gohan não treinava há 7 anos e nas palavras de Vegeta, seu corpo já estava enferrujado. Então a expressão de Goten mudou de repente. Com um puxão forte, a montanha inteira foi sacudida em um instante. Rachaduras também se espalharam de repente em direção à área ao redor. Ruído. No segundo seguinte, Goten facilmente sacou a espada Z em meio à expressão de choque de Shin e Kibito. Ele a girou despreocupadamente em uma mão, como se fosse um mero brinquedo. Os olhos de Shin se arregalaram em descrença, suas suspeitas crescendo. Essa era realmente sua reverenciada espada Z? E por que parecia um brinquedo de criança nas mãos de Goten? Capítulo 36. Isso não é tão pesado quanto eu pensava. Goten comentou segurando a espada Z. Ele a balançou algumas vezes, criando uma série de arcos de espada, fazendo a espada Z parecer tão leve quanto uma pena em sua mão. Shin, um pouco envergonhado, respondeu. Isso é porque sua força é extraordinária, Goten. Com certeza, nada saía bem se você se comparasse com os outros. A espada Z que Shin e Kibito não conseguiam mover, parecia uma espada de brinquedo na mão de Goten. Essa percepção os fez se sentirem um tanto envergonhados. Mas não havia como evitar, afinal, o poder de Goten excedia em muito a imaginação deles.
Essa coisa é durável? Goten perguntou, sacudindo a espada Z levemente com seu dedo médio esquerdo, produzindo um som nítido. O som era bom, indicando que o material era de boa qualidade. Se fosse colocado na Terra ou em outros planetas, seria um artefato valioso. Mas agora, com sua força sendo tão formidável, Goten naturalmente não levou a espada Z a sério. Do começo ao fim, o que lhe interessava era o antigo Supremo Kai selado na espada Z. Claro, estou bastante confiante de que pode ajudar você a derrotar Majin Buu, disse Shin confiantemente. Mas já que você é cético, deixe-me ajudá-lo a testá-lo. Ele então levantou sua mão direita levemente, e um enorme cubo de metal apareceu do nada. Este é o metal mais duro do universo. Podemos usá-lo para testar a durabilidade da espada Z. Goten, aí vem. Depois de falar, Shin jogou o cubo de metal diretamente em Goten com muita confiança. Kibito também parecia confiante. Ele acreditava que a espada Z poderia cortar o metal mais duro do universo com facilidade. Ok. Goten assentiu, já sabendo quão embaraçosa a situação seria. Ele então direcionou poder suficiente para o cubo de metal. Estrondo. Clique. Com um estrondo alto e um estalo nítido, a espada Z quebrou no meio e se dividiu em duas sob os olhares expectantes de Shin e Kibito. O cubo de metal, no entanto, não mostrou nenhum traço de dano. Canela. Kibito. Shin e Kibito ficaram surpresos, seus olhos arregalados como pires. Céus, a espada divina dos Kais estava realmente quebrada. Kibito murmurou em descrença. A espada divina mais forte em suas mentes tinha sido quebrada tão facilmente. Mais importante, o tapa na cara veio muito rápido e muito alto. Agora mesmo, eles tinham se gabado de quão durável a espada Z era. Eles não esperavam que a espada Z fosse quebrada tão facilmente. Não, de jeito nenhum. Essa é uma espada divina. Shi ainda estava em negação. Como isso pôde acontecer? Ele estava apenas se gabando de quão poderosa era a espada Z. Depois de menos de 1 minuto, ela foi diretamente dobrada em 2 sessões. Não parece tão durável quanto você disse Goten, olhando para a espada quebrada em sua mão com uma expressão envergonhada. Ao ouvir isso, os rostos de Shi e Kibito ficaram ainda mais vermelhos. Eles se sentiram tão envergonhados e constrangidos. Justo quando os dois estavam extremamente envergonhados e não sabiam como aliviar seu constrangimento, Goten olhou diretamente para trás deles. Porque atrás deles, um velho curvado apareceu. Ele tinha um par de olhos de bolha que estavam mais da metade cobertos por pálpebras soltas, estreitadas em uma fenda. Mas eles ainda não conseguiam esconder aquele olhar miserável dele. Este velho era naturalmente o velho Supremo Kai que tinha acabado de ser libertado da espada Z. Como um transmigrador, Goten estava naturalmente muito familiarizado com ele. Shi e Kibito também seguiram o olhar de Goten. Assim que viraram suas cabeças, viram uma figura miserável. Com uma exclamação, ambos ficaram surpresos, seus cabelos em pé. Não era de se espantar, afinal, um velho miserável tinha aparecido de repente atrás deles. E ele não fez barulho algum, então seria estranho se eles não estivessem assustados. Mas o que se seguiu foram pontos de interrogação em seus rostos. Quem era esse velho? Por que ele poderia aparecer no reino dos deuses deles? Além do mais, o traje que ele usava era muito parecido com o usado pelos Supremos Kais. O velho Supremo Kai tossiu 2 vezes de vergonha. Este velho cavalheiro, posso perguntar quem você é? Como você apareceu em nosso reino de Deus? Shi perguntou educadamente após acalmar o pânico em seu coração. Embora não tivesse nenhuma outra especialidade, ele tinha um temperamento muito bom e também era muito educado com as pessoas. Eu sou igual a você, um Kaishin de 15 gerações atrás. O velho Supremo Kai disse com uma expressão carrancuda no rosto, não impressionado com o comportamento anterior. Mas esses 2 caras conseguiram retirar a espada divina do selo sozinhos. Parecia que o Supremo Kai desta geração não era tão fraco. Shi e Kibito ficaram chocados novamente. 15 gerações, um antigo Kaishin? Aparentemente, eles acharam inacreditável. Eles nunca tinham ouvido falar de um Kai Supremo de 15 gerações atrás. E eles se perguntaram como ele tinha aparecido de repente. O velho Supremo Kai imediatamente se tornou popular entre os dois. Ele disse que foi selado por um cara muito poderoso dezenas de milhões de anos atrás. Claro, ele fez isso porque tinha medo de si mesmo. Então ele perguntou quem puxou a espada Z. Gozen-zo-sama, na verdade, não fomos eu e Kibito que puxamos a espada Z, mas Goten. O Supremo Kai disse com algum embaraço. Inesperadamente seria Goten quem resgataria os ancestrais da espada Z. Esse deveria ter sido o dever deles de resgatar o ancestral. Lixo, o velho Supremo Kai primeiro olhou para Shi e Kibito com desprezo, e então olhou para Goten. Foi um mortal que me resgatou, que vergonha para o Kaishin. Mas esqueça, eu já estou fora. Já que aquele pequeno mortal pode sacar a espada Z, parece que ele tem muito poder. Aqueles que pudessem sacar a espada Z definitivamente não seriam tão fracos. É preciso saber que ele foi selado por aquele grandão. Se não fosse forte o suficiente, era absolutamente impossível sacar a espada Z. Além disso, era ainda mais impossível quebrar a espada Z. Sim, Gozen-zo-sama, Goten é muito poderoso, muito mais forte do que eu e Kibito. Shi imediatamente apresentou-se orgulhoso. Ele é o guerreiro mais poderoso deste universo. Pelo menos em sua cognição, Goten era a existência mais poderosa. Mesmo Majin Buu, o mais temido, não era necessariamente o oponente de Goten. Um sapo num poço, disse o velho Supremo Kai com desdém.
Segundo ele, se alguém falasse sobre o guerreiro mais poderoso do universo, era absolutamente impossível que fosse qualquer outra pessoa. Era aquele sujeito grande que estava dormindo. Ele era a existência mais poderosa em todo o universo. Nenhum deus ou mortal poderia se comparar a ele. Nem mesmo alcançar 1/10 de milésimo de sua força. Capítulo 37. Shi e Kibito ficaram sem palavras. Eles estavam bem cientes da força de Goten, um poder que nunca tinham testemunhado antes. Mas agora seu ancestral estava diante deles, falando de uma forma que eles não ousavam refutar. Kaishin-sama, posso ter algumas palavras com seu ancestral sozinho? Goten perguntou, aparecendo diretamente na frente de Shin e dos outros. Ele tinha um propósito para libertar o velho Kaioshin da espada Z. Embora o velho fosse excêntrico e sua força fosse fraca, sua habilidade única de ajudar os outros a desbloquear seu potencial era incomparável. Mesmo os outros deuses não tinham tal habilidade. Então, naturalmente, Goten queria que o velho Kai o ajudasse a desbloquear seu potencial. Isso lhe daria a confiança para se manter firme quando encontrasse indivíduos verdadeiramente poderosos no futuro. Claro! Shi rapidamente assentiu, então acrescentou, mas Goten, se Gozenzo-sama disser algo que te chateie, não fique bravo. Afinal, Gozenzo-sama já é muito velho. Ele podia sentir que seu ancestral não tinha força, mas ele tinha uma boca grande. Se Goten se ofendesse com sua habilidade atual, ele poderia eliminar o velho Kai em minutos. Não se preocupe, eu não sou um demônio. Goten tranquilizou com um sorriso. Então Shi e Kibito foram embora. Ei, jovem mortal, só me diga se você tiver alguma coisa. O velho Kaioshin falou em um tom sério depois que Shi e Kibito saíram. De qualquer forma, foi você quem me libertou da espada. Se precisar de ajuda, farei o meu melhor para ajudá-lo. Já que ele queria falar com ele sozinho, a criança mortal na frente dele deve ter algo que ele queria. Então eu vou apenas dizer. Goten começou, eu sei que o Daikaishin-sama tem uma habilidade muito poderosa, que pode ajudar os outros a desbloquear seu potencial e aumentar muito a força daqueles cujo potencial foi desbloqueado. Então, posso pedir ao Daikaishin-sama para me ajudar a desbloquear meu potencial? Goten perguntou em um tom muito educado. Embora ele pudesse usar meios coercitivos para fazer com que o velho Kaioshin o ajudasse a desbloquear seu potencial, essa não era sua característica. Não havia necessidade de confiar em sua força para forçar os outros a fazerem as coisas. Porque havia muitas maneiras de resolver problemas, e ameaçar resolver as coisas pela força era, na verdade, o método mais inferior. No entanto, neste mundo onde a força era primordial, às vezes é preciso falar com os punhos. O quê? O velho Kaioshin mostrou um olhar de choque em seu rosto após ouvir as palavras de Goten. Quem é você? Você realmente sabe que eu posso ajudar os outros a desbloquear seu potencial. Ele estava selado na espada Z por um número desconhecido de anos. Até mesmo o atual Supremo Kaioshin não sabia nada sobre ele. Mas esse jovem na frente dele realmente sabia que ele tinha a habilidade de ajudar os outros a desbloquear seu potencial. Isso era tão estranho. Como diabos ele sabia? É o que me disseram, disse Goten superficialmente. Impossível. O velho Kai imediatamente balançou a cabeça e disse negativamente. Neste universo, é impossível para qualquer um saber sobre isso. Não havia muitas pessoas que soubessem dessas coisas. E essas pessoas simplesmente não eram acessíveis a um mortal. Nada é impossível. Goten continuou a brincar. Se eu te dissesse que aquele que te selou na espada me disse, você acreditaria em mim? Nani? Um olhar de pânico apareceu de repente no rosto do velho Kaioshin. Aqueles olhos ligeiramente semicerrados se arregalaram em um instante, encarando Goten de perto. Parecia que ele estava tentando ver através de Goten. Mas infelizmente Goten sempre tinha um leve sorriso no rosto, e ele não conseguia ler mais nada. Impossível. Absolutamente impossível. O velho Kaiô observou por um longo tempo, então balançou a cabeça como um chocalho. Você é apenas um mortal, e não tem chance de entrar em contato com aquele cara. Aquela pessoa era uma existência que poucas pessoas conheciam. Mesmo o atual Supremo Kaiô não necessariamente sabia da existência daquela pessoa. Sem mencionar uma mera criança mortal? Mas o jovem garoto na frente dele agia tão confiante, o que o fez sentir como se estivesse mentindo. Quem te selou foi a Kaishin Beirus. Goten disse em um tom neutro. O que você disse que ele te selou porque ele tinha medo de você? Eu acho que ele te selou porque ele tinha medo de ser implicado se você morresse, certo? Que coisa maldosa você acha que Beirus faria se ele ouvisse o que você acabou de se gabar? Goten ainda tinha um leve sorriso no rosto. Como um transmigrador, ele naturalmente tinha muita clareza sobre essas coisas. Neste momento, a aparência do velho Kaioshin ficou bem feia. Você realmente sabe da existência de Beirus-sama. O velho Kaioshin de repente parecia uma bola murcha, e seu ímpeto suavizou. Isso era ultrajante. Esse garoto mortal realmente sabia da existência do deus da destruição Beirus. E pelo seu tom, parecia que ele conhecia Beirus e a si mesmo muito bem. Ou até mesmo uma relação simbiótica entre o Supremo Kai e o deus da destruição. O mais importante agora era que se Beirus ouvisse aquelas palavras de vanglória que ele acabou de dizer, seria problemático. Talvez incontáveis planetas sofressem novamente. E ele definitivamente seria selado em uma espada novamente. Ele já estava farto daqueles dias. Então agora, você pode me ajudar a desbloquear meu potencial? Olhando para o atordoado velho Kaioshin, Goten perguntou novamente com um sorriso. O tom e o olhar eram tão inofensivos como se ele não pudesse nem machucar uma mosca. Tudo bem.
O velho Kaioshin olhou para Goten e só conseguiu concordar no final. Eu vou ajudar você a desbloquear seu potencial. Ele não tinha escolha. E já que esse cara podia se tornar amigo do atual Supremo Kaioshin, isso significava que ele não deveria ser um cara mau. Mesmo que ele o ajudasse a melhorar sua força, isso não representaria uma ameaça para este universo. Então obrigado, Daikaishin-sama. Goten assentiu em agradecimento. O resultado esperado, na verdade, havia muitas maneiras de fazer o velho Kaioshin concordar com esse assunto. Após um tempo de preparação simples, o velho Kaioshin começou a ajudar Goten a liberar seu potencial. De acordo com o julgamento do velho Kaioshin, o potencial de Goten era muito forte. Levaria pelo menos 5 dias para desbloquear o potencial. Mas Goten não estava com pressa agora. 5 dias não eram problema algum. Acontece que no outro mundo, sob a jurisdição do rei Yamama, um evento chocante aconteceu nessa época. Capítulo 38. O outro mundo estava em tumulto. Como um grande número de almas malignas entrou no outro mundo durante esse período, o dispositivo de limpeza de almas no outro mundo começou a sobrecarregar. A energia maligna lavada dessas almas estava aumentando a uma taxa alarmante. O guarda, um espírito bastante irresponsável, estava muito absorto em sua música e dança para perceber o desastre iminente. Como resultado, a máquina de limpeza de almas explodiu, liberando uma torrente de energia maligna que foi absorvida pelo guarda desavisado. Assim Janemba nasceu. Após a explosão, um encantamento protetor foi erguido ao redor do palácio do outro mundo, impedindo que forasteiros entrassem. No entanto, a proteção era limitada apenas ao palácio. Os mortos do outro mundo eram livres para entrar no mundo dos vivos. Enquanto isso, no planeta do Grande Kaiô, um torneio do outro mundo estava em andamento. Goku, que estava participando do torneio, junto com Gohan e Piccolo, que estavam assistindo da plateia, de repente sentiu uma onda massiva de energia maligna. Goku e Vegeta, que estavam no ringue, interromperam sua luta. Você sentiu, Kakaroto? Vegeta perguntou, virando-se para Goku. Uma aura maligna muito poderosa, não parece ser mais fraca do que nós. Sim, eu também sinto isso, Vegeta, Goku respondeu, excitação evidente em sua voz. Tendo vivido no outro mundo por mais de 8 anos, ele não sentia uma aura tão poderosa há muito tempo. Até mesmo Piccolo, o guerreiro mais poderoso do torneio do outro mundo, empalidecia em comparação a esse poder. Goku sentiu que mesmo se ele se transformasse em Super Saiyajin 3, ele poderia não ser capaz de derrotar essa aura maligna. Essa percepção o excitou. Foi uma alegria encontrar um oponente tão poderoso no outro mundo, especialmente porque ele não teve a chance de lutar com todas as suas forças por um longo tempo. Neste momento, Gohan e Piccolo também sentiram a energia maligna. Era muito forte, muito imensa. Qualquer guerreiro com um pouco de força e percepção aguçada poderia sentir o surgimento desta aura maligna. Enquanto isso, o grande Kai recebeu um chamado de socorro do rei Yama. O rei Yama relatou que o outro mundo estava enfrentando um desastre sem precedentes. Ele estava preso no encantamento do outro mundo e era incapaz de exercer sua autoridade como rei Yama. Lutadores malignos do inferno tinham feito seu caminho para o mundo dos vivos e estavam causando estragos. Goku, Vegeta, Piccolo e Gohan, Grande Kaiô se dirigiu a eles seriamente. Acabei de receber um chamado de socorro de Yamadai. Ele relatou que um grande desastre ocorreu no outro mundo. Uma entidade maligna superpoderosa surgiu, e vocês devem ajudar imediatamente Yamadai a resolver essa crise no submundo. Yamadai? Goku respondeu, deixe comigo. Enquanto houvesse uma batalha, enquanto houvesse um oponente forte, ele não conseguia deixar de ficar animado. Esta era uma batalha que ele absolutamente não podia perder. Pare de brincar, Kakaroto, esse cara definitivamente será derrotado por mim. Vegeta retrucou, cerrando os punhos com um olhar extremamente confiante no rosto. Ei, eu não vou deixar, Vegeta. Goku sorriu, recusando-se a recuar. Com um oponente tão formidável, ele estava determinado a lutar duro. Esses dois caras não mudaram nada, eles ainda gostam muito de competir. Piccolo balançou a cabeça desamparadamente. Ele sabia que o inimigo que eles estavam enfrentando dessa vez era muito poderoso. Isso podia ser percebido pela aura maligna agora. Mas ouvindo esses dois caras, eles obviamente não tinham planos de unir forças, mas usar sua própria força para lidar com o próximo inimigo. Ok, vamos para o outro mundo. Gran Kai incitou Goku e os outros. Se vocês forem tarde, a situação no outro mundo será ainda pior. Ok. Goku concordou. Todos segurem meus ombros, nós iremos imediatamente. Depois de falar, Goku colocou seus dedos indicador e médio entre suas sobrancelhas, começando a sentir a aura do rei Yama. No entanto, a aura do rei Yama estava muito fraca neste momento, indicando que a situação era realmente muito crítica. Gohan e Piccolo rapidamente pularam no ringue. Eu também vou, Piccolo anunciou, seguindo o exemplo. Afinal, seu poder não era mais fraco que Vegeta e Gohan. Ele também poderia dar uma mão. Imediatamente depois, os corpos das 5 pessoas brilharam por um momento e desapareceram do planeta do Grande Kaioshin. Quando reapareceram, já estavam no outro mundo. Eles viram enormes doces coloridos por todo o céu e o palácio do rei Yama completamente envolto por uma barreira poderosa. Vamos lutar juntos, quebrar a barreira e resgatar Yamadai. Goku propôs, juntando as mãos e preparando um aceno de Kamehameha característico. Gohan e Piccolo também prepararam seus próprios movimentos poderosos, assim como Vegeta e Piccolo. Kamehameha. X2. Flash final. Canhão de feixe especial.
Flash de luz explosiva demoníaca. Os 5 desencadearam seus ataques mais poderosos simultaneamente. No entanto, quando essas energias atingiram a barreira, houve apenas leves ondulações. Logo, essas energias foram todas absorvidas pelo encantamento. O que está acontecendo? Nossos ataques parecem ser completamente inúteis contra essa coisa. Vegeta franziu a testa, falando em um tom solene. A energia de ataque simultânea dos 5 era muito poderosa, mas não causou nenhum dano à barreira na frente deles. Isso era realmente ultrajante. Nossa energia foi absorvida pela barreira. Piccolo observou. Não parece que está funcionando. Toda a energia deles agora foi absorvida pela barreira. Se isso continuasse, eles não seriam capazes de quebrar o encantamento de forma alguma. Goku! A voz fraca do Rei Yama soou. O culpado de tudo isso está no telhado. Somente depois de se livrar daquele cara, a barreira desaparecerá e o outro mundo retornará à sua aparência original. Telhado? Todos pularam rapidamente e olharam para o telhado. Lá, eles viram uma grande criatura amarela. Ela tinha um olhar opaco no rosto e parecia um brinquedo de plasticina. Esse tipo de cara idiota realmente tem tanto poder? Vegeta questionou com um sorriso confiante no rosto. Deixe-me, Príncipe Vegeta, me livrar de você em um instante. Sem esperar por objeções de ninguém, ele pulou e deu um soco em Janemba diretamente. No entanto, a arrogância típica de Vegeta o levou a uma queda rápida. Em meros momentos, ele se transformou em uma figura trágica em meio ao caos. Janemba, Janemba. Janemba bateu palmas e no momento em que viu Vegeta correndo, seus olhos mudaram de repente. Ele o esbofeteou com um tapa direto. Foto. Antes que Vegeta pudesse reagir, ele levou um tapa e foi lançado voando, colidindo com o doce colorido. Pessoal, não subestimem o inimigo, esse cara é muito poderoso, Piccolo alertou a todos. Ser capaz de dar um tapa em Vegeta no ar com um único golpe mostrou a força desse cara. Parece que vamos precisar derrubá-lo para lutar, disse Gohan, com uma expressão séria. Então eles brilharam e apareceram diretamente no chão. E Janemba seguiu. A batalha épica do inferno estava prestes a começar. Capítulo 39. Enquanto isso, no reino de Deus, o velho Kaioshin havia começado a desbloquear o potencial de Goten. Conforme o tempo passava, a expressão do velho Kaioshin se tornava cada vez mais séria. Ele podia sentir que o potencial de Goten era insondável, semelhante a um abismo sem fundo. Ele percebeu que não poderia desbloquear totalmente esse potencial, mas, já que ele havia prometido a ele estava determinado a trazer o máximo possível dele. Os dias passaram rapidamente, e depois de 5 dias, o velho Kaioshin estava encharcado de suor. Eventualmente, ele não conseguiu mais segurar e caiu no chão. Isso foi um contraste gritante com quando ele ajudou Gohan a desbloquear seu potencial. Naquela época, o velho Kaioshin estava cheio de energia mesmo depois que o processo foi concluído. Mas agora ele parecia abatido, como se tivesse gasto uma grande quantidade de energia. Goten, o desenvolvimento potencial está completo, disse o velho Kaioshin a Goten com o rosto cansado. Seu potencial é insondável, com minhas habilidades. Não posso ajudar você a desbloquear tudo. Vendo o estado exausto do velho Kaioshin, Shin e Kibito correram para ajudá-lo. Goten abriu os olhos lentamente e agradeceu ao velho Kaioshin. Ele então se levantou e sentiu a força percorrendo seu corpo. Estava realmente muito mais forte do que antes. Seu poder básico de combate havia melhorado significativamente, o que significava que sua força seria ainda mais formidável após a transformação. Agora, ele estava mais confiante de que poderia derrotar Majin Buu facilmente após se transformar no Super Saiyajin lendário novamente. Mesmo que a força de Buu fosse aumentada 10 vezes, seria impossível para ele ser o oponente de Goten. Goten, mostre-me sua força atual, sugeriu o velho Kaioshin após um breve descanso. Deixe-me dar uma olhada. Ele estava curioso para ver o quão forte Goten havia se tornado após desbloquear seu potencial. Esse garoto tinha um potencial tão insondável. Ele não sabia o quão forte ele era agora depois que ele ajudou a desbloquear seu potencial. Para falar a verdade, ele adoraria ver isso. Gozen-sama, por que você não esquece disso? Shin rapidamente o dissuadiu. Ele se lembrou de como a transformação de Goten havia devastado o reino dos deuses alguns dias atrás. Eles tinham acabado de consertá-lo. Agora que o potencial de Goten havia sido desbloqueado, sua força deveria ser ainda mais forte. Ele temia que todo o reino dos deuses pudesse ser destruído apenas pela aura de Goten. Uhul! Kibito também assentiu em concordância, ainda assombrado pelo medo de antes. Ei, olhem para vocês dois que nunca viram o grande mundo ou de Kaizenbou, virando-se para Goten. Ignore-os, deixe-me ver sua força. Ok. Goten assentiu, seu rosto instantaneamente ficando sério. Vendo a expressão séria de Goten, Shin rapidamente moveu o velho Kai a milhares de quilômetros de distância. Goten cerrou os punhos, e uma aura branca simultânea irrompeu de seu corpo instantaneamente. Após um rugido, todo o reino dos deuses começou a tremer novamente. Os tremores dessa vez pareciam mais aterrorizantes do que da última vez, quando Goten se transformou no Super Saiyajin lendário. Mas não era tão incontrolável quanto da última vez, então Goten conseguiu regular seu poder perfeitamente. Após sentir brevemente seu poder de combate básico atual, Goten imediatamente retirou seu poder. Mas mesmo assim, o reino dos deuses ainda estava maltratado e dilapidado. Shi e Kibito ficaram em lágrimas. Parecia que eles ficariam ocupados por mais alguns dias.
O velho Kai piscou os olhos, completamente estupefato. O poder de Goten agora era realmente muito forte, inusitadamente forte. As preocupações e medos de Shin e Kibito eram compreensíveis agora. Haha. Desculpe, eu fiz o reino dos deuses assim de novo. Goten se desculpou, coçando a cabeça com um sorriso envergonhado. Ele tinha simplesmente levantado sua aura e sentido sua própria força agora. Ele não tinha levado seu poder ao limite. Caso contrário, o reino dos deuses teria sido destruído de forma ainda mais horrível. Está tudo bem, Shio tranquilizou. De qualquer forma, Kibito e eu não temos muito o que fazer. Suspiro, não é culpa dele, de qualquer forma é o ancestral que insistiu em ver a força de Goten. Ele podia sentir que Goten tinha sido misericordioso agora, e não liberou toda a sua força porque ele não se transformou em nada. Bip, bip. Nesse momento, a bola de cristal colocada sobre uma mesa não muito distante começou a piscar. Shi correu até lá. É uma videochamada de Daikai. Ele anunciou, rapidamente conectando a ligação. Daikai, o que você precisa de mim? Shi perguntou diretamente. Kaishin-sama, algo terrível aconteceu no outro mundo, relatou o grande Kaiô. Há apenas alguns dias, um monstro feito de inúmeros pensamentos malignos apareceu, e sua força é ultrajante. Todos os lutadores do nosso lado não são páreo para ele, então eu quero pedir ajuda. O grande Kaiô falou diretamente. A situação atual estava muito além do controle deles. Goku e Piccon se uniram, mas não eram páreo para Janemba. Mesmo depois que Goku se transformou em Super Saiyajin 3, ele foi facilmente derrotado por Janemba. Quando eles estavam perdidos sobre o que fazer, o Rei Kai de repente recomendou alguém. Essa pessoa era Sangoten, o segundo filho de Sangoku. Dizia-se que ele tinha um poder mais forte que Goku e poderia lidar com Janemba. O Rei Kai o informou que Goten havia seguido o Supremo Kai até seu reino de Deus. O grande Kai agora veio informar o Supremo Kai e pedir sua ajuda. Se Janemba não pudesse ser lidada, isso perturbaria completamente a ordem do outro mundo. Tanto o mundo dos vivos quanto o dos mortos estariam em caos. As almas dos mortos não seriam capazes de entrar no outro mundo e vagariam pelo mundo mortal. Essa era uma perspectiva aterrorizante. Como isso pôde acontecer? Shi se perguntou. Sangoku? Esse nome soa tão familiar. Ele então se virou para Goten e perguntou: Goten, o Goku-san que acabou de ser mencionado pelo Daikai. Ele é. Goku é meu pai que morreu há 8 anos. Goten respondeu. Quer ele admita ou não, era verdade que Goku era o pai de Goten. Ninguém poderia mudar esse fato. Então, é assim. Shi percebeu de repente. Kaishin-sama, de acordo com o que o Kai do Norte disse agora, o Goten ao seu lado é vastamente poderoso, continuou o grande Kaiô. Talvez ele seja o único que pode parar Janemba. Então espero que ele possa dar uma mãozinha para resolver essa crise no outro mundo. Após ouvir a conversa entre Shin e Goten, o grande Kaiô falou diretamente. Eles realmente não conseguiram evitar. No outro mundo, o guerreiro mais poderoso disponível era Goku, e até ele foi facilmente derrotado por Janemba. Os guerreiros do outro mundo eram completamente incapazes de lidar com Janemba. Capítulo 40. É mesmo? Shi refletiu. Parece que o assunto é realmente sério, mas devo discutir isso com Goten. Não posso tomar a decisão em seu nome. Shi sabia que não podia ditar as ações de Goten. Se ele tomasse uma decisão sem o consentimento de Goten, isso poderia levar a complicações desnecessárias. Além disso, seria desrespeitoso com Goten. Goten, você ouviu o que o Daikai disse agora mesmo. Shi se virou para Goten. Talvez você seja o único que pode lidar com Janemba. O que você acha? Se Shin conseguisse o que queria, ele naturalmente iria querer que Goten confrontasse Janemba. Isso poderia potencialmente evitar a perda de vidas. Afinal, se criaturas do outro mundo entrassem no mundo dos vivos, isso sem dúvida causaria pânico e caos generalizados. Desculpe, não posso ajudá-lo com esse assunto, Goten respondeu em um tom neutro. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos são dois reinos completamente diferentes, e devemos respeitar as leis do outro mundo e deixar a natureza seguir seu curso. Isso é o que meu pai e outros pregaram antes. A Terra estava em grave perigo naquela época, mas eles escolheram não ressuscitar para proteger a Terra. Eles acreditavam em permitir que a situação se desenvolvesse naturalmente. Não há necessidade de os mortos continuarem sendo ressuscitados, nem de os vivos interferirem nos assuntos do outro mundo. Claro, essa é minha opinião pessoal. Se você deseja ajudar, essa é sua prerrogativa. Afinal, vocês são deuses, e esses assuntos estão sob sua jurisdição. Embora ele não se importasse em lutar contra Janemba, talvez ele pudesse até mesmo adquirir várias habilidades de Janemba lutando contra ele. Mas como antes, Goku e outros disseram que eles deveriam deixar a natureza seguir seu curso e que os mortos não deveriam interferir na questão dos vivos. Então, de acordo com isso, as pessoas do reino dos vivos naturalmente não precisavam ir para o outro mundo para resolver a crise para eles. Ele sentiu um certo rancor sobre o que aconteceu alguns anos atrás. A Terra alguns anos atrás estava em uma situação muito perigosa. Uma vez que Cell retornasse à Terra, seria o fim dela. Naquela época, ele teria sido morto por Cell. Felizmente, Cell não apareceu no planeta por 8 anos. Mas Goten não ficou satisfeito. Claro, Xixi e Bulma sentiram o mesmo. Eles ainda não conseguiam entender os pensamentos de Goku e Vegeta naquele momento. Obviamente eles poderiam ter usado as Dragon Balls para ressuscitar e proteger a Terra, mas eles ainda decidiram deixar a situação se desenvolver naturalmente. A recusa de Goten pegou Shin de surpresa.
Ele não esperava que Goten recusasse tão diretamente. Com a força combinada dele e de Kibito, era improvável que eles resolvessem o problema no outro mundo. Daikai, Goten não pode ajudá-lo com esse assunto, respondeu o Supremo Kai sem jeito. Então, vocês devem primeiro encontrar uma maneira de lidar com Janemba, e eu também pensarei em uma solução aqui. Apesar de ser um distinto Supremo Kai, sua força era limitada, e algumas coisas estavam simplesmente além de seu controle. Certo. Kai Shinsama, o grande Kai respondeu, encerrando a ligação. Parecia que se quisessem se livrar de Janemba, ainda teriam que contar com Goku e os outros. Após o término da comunicação, Chi imediatamente começou a usar a bola de cristal mágica para observar os eventos que se desenrolavam no outro mundo. Enquanto isso, no inferno do outro mundo, o céu estava cheio de doces gigantes coloridos. As figuras de Goku e Vegeta logo apareceram à vista. Eles estavam cobertos de ferimentos. Depois de vários dias de combate implacável, Janemba não só não havia esgotado nenhuma de sua energia física, mas eles também tinham caído em uma situação muito passiva. Parecia que Janemba não queria eliminá-los, talvez porque estivesse gostando da luta. É por isso que eles não foram mortos. Goku, Goten negou meu pedido, a voz do grande Kai ecoou na mente de Goku. Ele apenas disse que as pessoas do reino dos vivos não deveriam interferir nos assuntos do outro mundo, e deveriam deixar as pessoas do outro mundo resolverem por si mesmas e deixar a natureza seguir seu curso. Sinto muito, não podemos ajudar em nada, agora só podemos contar com você para lidar com Janemba. Goku e Vegeta franziram a testa ao ouvir isso. Eles estavam bem cientes da força de Goten. Com sua ajuda, eles poderiam ter eliminado Janemba. Mas inesperadamente, Goten recusou. Goten pode resistir a lutar contra um oponente tão poderoso? Goku se perguntou em voz alta. Afinal, os Saiyajins eram naturalmente guerreiros. Goten, tendo sangue Saiyajin, naturalmente possuía uma natureza faminta por batalhas. Era surpreendente que ele não demonstrasse interesse em um oponente tão poderoso. Idiota Kakaroto, Vegeta resmungou. Você não consegue ouvir que as palavras daquele garoto Goten são muito familiares? Foi o que dissemos a Bulma e aos outros 8 anos atrás. Aquele pirralho está obviamente triste com a nossa recusa em ser ressuscitado. Pirralho maldito. Ele entendeu porque ele estava muito claro sobre a frase que o grande Kaiô retransmitiu agora mesmo. Foi o que eles disseram para Bulma e Xixi 8 anos atrás quando eles estavam prestes a revivê-los com as Dragon Balls. Ele não esperava que Goten, aquele pirralho, guardasse rancores assim. Ah, nós já dissemos isso? Eu esqueci. Goku coçou a nuca, aparentemente não se lembrando de ter dito algo assim 8 anos atrás. Parece que sim, Piccolo assentiu. Goten e Gohan têm personalidades completamente diferentes. Agora parece que Janemba só pode ser enfrentado por nós mesmos. Embora Goten também fosse muito gentil por natureza, mas sua gentileza era completamente diferente da de Gohan. Claramente Goten era um indivíduo que guardava rancor. Já que esse é o caso, só há um jeito. A expressão de Goku ficou séria em um instante. Criar um guerreiro combinado usando a técnica de fusão dos Metamorans. Com a força de alguns de nós sozinhos, mesmo se unirmos forças, definitivamente não seremos capazes de derrotar Janemba. Mas através da técnica de fusão dos Metamorans, um super guerreiro pode ser criado. Naquela hora, Janemba pode definitivamente ser facilmente derrotado. E eu e Vegeta somos os candidatos mais adequados para a fusão. O quê? Fusão. O rosto de Vegeta mudou de repente, mostrando um olhar repulsivo. Era absolutamente impossível para o majestoso príncipe Saiyajin, o orgulhoso guerreiro, concordar com algo como fusão. Vegeta, a fusão entre nós dois funciona melhor, Goku disse a Vegeta muito sério. Porque nos conhecemos muito bem. Sua compreensão sobre mim supera completamente a de Gohan. Então Vegeta, você é o melhor candidato para a fusão.